32. Percebam, pessoal, que conforme eu vou diminuindo o valor, qual que é a tendência desse meu limite? É ir para infinito. Se eu diminuir mais aqui, eu vou ter números absurdamente grandes aqui embaixo, ok? É isso que eu quero mostrar para vocês. Mesmo que a minha tendência seja mais infinito, aqui ó, ele está crescendo. Se eu fazer essa mesma regra com números negativos, olha só. Então, se eu acrescentar aqui números negativos, vou dar um exemplo, menos 1. Qual é o valor de y? Meio. Se eu atribuir aqui 0, quanto que vai dar a minha equação? Menos 1. Se eu atribuir 0,99, vai dar menos 298, a minha equação. Então vocês percebam que se eu diminuir muito esses valores, o que acontece aqui? O número sobe para mais infinito. Lembrando que, pessoal, o meu limite é 2. Lembra do que eu falei? Eu posso trabalhar com qualquer valor entre 0 e 2, ou até menos que 2, desde que eu não ultrapasse. Então, o meu limite aqui dessa função, quando x ele tende, é mais ou menos assim. Se eu atribuir um valor subindo para mais infinito, ok? A tendência seria 2. A tendência dele seria 2, ok? Vamos fazer um último exemplo, que a gente já parte para a aplicação realmente de limites. Aplicação não, mas é entendendo a equação dele, ok? Só um minutinho, já volto. Pronto. Uma outra função. Perceba o seguinte, pessoal. Eu tenho uma função agora, 1 dividido por x mais 1 ao quadrado, ok? Eu tenho uma função, mas eu ainda não tenho uma tendência. Até onde eu posso ir com essa função? Se eu não tiver uma tendência, ou seja, quais são os... Qual é até onde eu consigo ir ou atribuir valores de x? Seria assim. Você lembra no início, aquela reta que estava entre 0 e 1? Eu não tinha regra, então eu podia ter usado qualquer coisa, sair contando entre eles. Até onde? 0 até 1, o meu intervalo. É isso que eu preciso dar na tendência de x, o intervalo. Até onde ele tem que ir? O intervalo de quanto até quanto? Lógico que ele não vai aparecer, você tem que ir de 0, que os valores de x tem que ir de 0 até 1. Não, ele só vai te dar a tendência, até onde que ele tem que ir. Que é esse, que é a nossa tendência para ser colocada aqui. Então vamos considerar que o limite, que a nossa tendência, deixa eu colocar aqui, deixa eu só arrumar, pronto, tá aqui, ó. X tende a menos 1. Pessoal, como eu não consegui achar uma setinha, então eu dividi aqui, mas não é menos aqui desse lado não, tá? É só uma setinha, tentei indicar aqui com uma setinha, menos 1. Ou seja, eu posso atribuir qualquer valor x perto de menos 1. Ou seja, se eu atribuir nessa equação aqui o valor de x, vamos imaginar que seja menos 3. É um valor muito grande, mas ele é próximo de menos 1? Sim. Qual seria o valor de y? 0, vamos diminuir só um pouquinho aqui, vírgula 25. Se eu errar aí, vocês corrijam aí, tá? Se eu diminuir, lembrem-se que a tendência é menos 1, então eu não poderia colocar aqui menos 4, porque eu estou chegando o mais próximo possível do meu limite, que é menos 1. Lembra do exemplo lá do carro, novamente, do carro e do meu limite de velocidade? Você já imaginou? O meu limite é 40 de velocidade, eu só posso andar a 40? Chega numa lombada a 40, chega numa curva a 40, então eu posso andar na velocidade de 0 a 40, mas sem ultrapassar esses 40. Ok? Se eu chegar a 40, eu posso tomar multa. Menos 2 aqui, quanto que dá? A minha equação dá 1. Menos 1,5. Lembrem-se, eu posso atribuir qualquer valor a x
tendendo a 1, mas nunca x pode ser 1. Mais pra frente eu vou explicar por quê. Ok? Dá 4 e assim por diante. Vocês estão percebendo que aqui está aumentando? Quanto mais próximo de 1, eu vou colocar só mais um aqui, ó. 1,1. Quanto que dá? 100. Eu quero que vocês percebam o seguinte, quanto mais próximo x está de menos 1, maior está sendo o meu resultado, maior está sendo y. Vou colocar mais um, só o último agora, ó. Menos 1,01. Sabe quanto que dá isso daqui? 10.000. Me ajudem aí se estiver errado, tá, gente? Olha, a letra tá uma maravilha, mas é assim, tenta escrever com o mouse no Paint para vocês verem. É uma benção, né? Já que eu não tenho tempo e nem programa suficientemente bom aqui para passar para vocês. Mas tá bom, importante vocês entenderem, né? Dar uma luz no final do túnel já ajuda. O que está acontecendo? Quanto mais próximo de 1 eu estou, de menos 1, aliás, eu estou chegando, maior está sendo o meu resultado. Como eu não tenho um valor próximo de 1 limite para colocar, então quando eu falo isso é assim, eu posso colocar aqui 1,01, como eu já coloquei aqui. A próxima eu posso ser 001, depois 0001, 000001. Vocês perceberam? Nunca pode ser 1. Sempre eu vou ter alguma outra casa decimal, não importa a quantidade, mas sempre vai ter várias casas, que não deixa ser um exato, um número 1 inteiro. Ok? Então, cada vez que eu aumento a casa decimal aqui, o número daqui de baixo vai ficando maior. Por isso que, nessa equação aqui, nós dizemos que qualquer x, qualquer valor que eu coloque em x, desde que chegue perto de menos 1, o meu resultado aqui vai ser um número extremamente grande com a tendência a mais infinito. Então eu não vou ter um único número, eu vou ter vários números, vários resultados, que a tendência desse resultado é o quê? É um número maior, extremamente grande. Como eu não sei qual é esse valor, porque eu não atribuí, lembrem-se, o x é uma incógnita, eu não sei o valor dele, mas eu sei que pode ser qualquer valor próximo de 1. Então toda vez que eu de menos 1, desculpa, qualquer valor que eu atribui a x próximo de menos 1, eu vou ter um número extremamente grande. Aqui, ó, eu comecei com menos 3, se eu colocar menos 4, menos 5, vai dando menor. Mas se eu colocar mais próximo possível de menos 1, vai dar valores enormes, com valores enormes. Por isso que o meu resultado aqui é mais infinito, ok? Agora eu vou mostrar uma novidade para vocês. Percebam o seguinte. Até agora eu estava fazendo o quê? Um cálculo, menos 3, menos 2, 1,5, 1,01, todos números negativos, próximos de 1. Mas são números negativos. E se eu modificar esse valor? Números próximos de menos 1, mas dessa vez por um outro lado. Lembrem-se, pessoal, eu tenho uma reta, o menos 1 está aqui, ó. Os números que eu atribuí estavam aqui. Menos 3 e menos 2. E todos... Opa, é menos 2, não é menos 3, menos 2. Todos os outros números que eu atribuí estavam por aqui. Então percebam que eu estava me aproximando de menos 1, mas não pode ser menos 1. Diferente de menos 1. E se eu viesse por esse lado aqui, ó? O que será que acontecia? O que poderia acontecer se eu viesse por esse lado aqui, ó? Agora, chegando perto de menos 1. Qual seria o meu resultado aqui? Nessa parte. Vamos ver então? Se eu substituir x por 1, eu vou ter quanto no resultado? 0,25. Opa, mas espera aí, tá dando resultado. Aqui deu 1, deu um número pequeno. Calma aí. Se eu substituir x por 0, a minha equação fica 1. Se eu substituir por menos 0,5. Pô, mas 0,5, lembrem-se que a minha tendência é chegar aqui, ó, no 1, no menos 1. Então eu não vou escolher 1,5, 2, eu tenho que vir para cá. Por que eu coloquei o 0? Porque ó, entre menos 1 e 1 eu tenho 0. Eu tenho que colocar ele na equação.